Eu nasci no interior de São Paulo, Bauru, e justamente por viver em Bauru, e foi feito lá quando eu era bastante jovem, embora com a minha idade hoje, às vezes os jovens olham assim, como é que esse cara está falando de 15 anos? Ele nunca teve 15 anos, né? Mas, mas lá em Bauru criaram um aeroporto e nesse aeroporto colocaram um aeroclube realmente diferenciado. Talvez um dos melhores aeroclubes da época no interior do Brasil, eu diria. E esse aeroporto já tem uma influência muito grande em mim, né? Quer dizer, foi justamente um item de fundamental modificação da minha vida. Se eu não houvesse aquele aeroclube lá em Bauru, possivelmente nós não estaríamos conversando aqui agora, mostrando justamente a importância de nós criarmos cidades competentes, países competentes, porque essas cidades competentes são as que vão produzir as pessoas que farão diferenças, né? E foi aí nesse aeroclube que eu comecei a frequentar e tinha um suíço foragido da Segunda Guerra Mundial, eu estou falando em 1945, e esse suíço começou a fazer um planador lá em Bauru. Ele começou a mostrar um ângulo do avião que nós não tínhamos nem pensado, e tenho certeza que a maioria dos jovens não pensam. Ele começou a mostrar para nós que por trás de cada invento, cada solução técnica que fosse colocada no avião, tinha uma pessoa que tinha pensado naquilo e resolvido o problema e fabricado. E isso realmente começou a mostrar para mim, em particular, um ângulo completamente diferente daquilo que a gente olhava o avião como alguma coisa que se pilotava. Todo mundo queria ser piloto. E ele começou a despertar em mim que aquilo era fabricado por alguém e começou a nos entusiasmar a todos a respeito de uma formação adequada que pudesse conceber aquela máquina que voava, né? E foi nessa direção aí que, ainda somado com duas outras circunstâncias importantes, uma delas era no ginásio do Estado, que eu fazia na época, que era o curso fundamental, fim do curso fundamental, que eu tinha um professor que foi incondicional do Santos Dumont. E ele, todas as vezes que surgia uma oportunidade qualquer, ele contava uma historinha de Santos Dumont, e como um grande sábio que realmente foi, um grande brasileiro. E aí, no aeroclube, vendo aqueles aviões sendo fabricados, inclusive ele estava querendo fabricar um planador, esse suíço mostrava para nós e começou a criar na minha cabeça uma coisa que eu não conseguia entender. Por que nós tínhamos tido o Santos Dumont e não fabricávamos avião? Por que nós tínhamos deixado os franceses e os americanos fabricarem todos os aviões, inclusive os aviões que estavam lá no Aeroclube de Bauru, eram todos americanos. E, ao mesmo tempo, o governo federal, na época, lançou um plano de integração nacional. E lá no Aeroclube a gente discutia que o avião era um elemento fundamental para a integração nacional, porque não precisava fazer uma infraestrutura terrestre muito cara, tudo isso. E para chegar, por exemplo, em Manaus, a gente ia só voando, coisa dessa natureza. E foi aí, então, que começou a misturar na minha cabeça e saiu aquela pergunta fundamental. Por que o Brasil não fabricou avião e não ocupou esse mercado no lugar dos americanos e dos franceses, né? Aí vinha aquele pessoal do deixa disso, né, dizendo que, colocando sempre na nossa posição de sermos periféricos, de não nos julgarmos capazes, que as coisas que são inventadas são sempre inventadas lá fora, um iPad, um iPod, o computador ou coisa dessa natureza. E foi aí que começou a nascer na minha cabeça, falei, bom, eu vou trabalhar numa fábrica de aviões. Mal eu sabia que não tinha fábrica de aviões no Brasil. Mas aí o suíço chamou atenção, mas você tem que ter uma formação para isso, você tem que ser engenheiro aeronáutico. E aí eu me embuti com a ideia de que eu tinha que ser engenheiro aeronáutico. E foi aí que um sargento do Exército, falando, por que você não começa pela aeronáutica, pela FAB? E aí ele me explicou o que era a FAB,
que através de um concurso nacional eu podia aprender a voar, fazer um curso superior. E foi aí que eu prestei concurso para a FAB. Evidentemente, como qualquer pessoa normal, fui ao pau. Não passei. E aí o suíço novamente entrou em cena, né? Ele falou, a escada do sucesso pode ser uma escada muito difícil, ela pode ser íngreme. E é composta de muitos degraus. Você falhou no primeiro degrau, mas você tem que subir a escada a partir do primeiro degrau, de modo que enquanto você não vencer esse primeiro degrau, você não vai subir a escada. E aí foi que eu realmente resolvi estudar um bocado, me transformei de um aluno médio num aluno quase destacado, quer dizer, mas estudando tudo que podia. Fiz novo concurso, fui aprovado. 5 anos depois me graduei como oficial aviador e piloto militar. E nessa época, realmente, quando eu me formei como aviador, a FAB decidiu criar o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Quando eu soube que a FAB tinha criado o ITA, eu tentei fazer o concurso para entrar no ITA, mas não podia, porque como era oficial da FAB, eu tinha que prestar serviço durante um certo número de anos. E foi até bom isso, eu tive que esperar. E aí surgiu uma oportunidade quando a FAB abriu para os oficiais da aeronáutica a possibilidade de ter bolsas para formação de engenheiro aeronáutico desde que passasse no concurso, né? E aí foi novamente um esforço gigantesco para fazer o concurso do ITA, caracterizadamente um concurso muito difícil. E, surpreendentemente, eu fiz o concurso e passei. Aí passei, virei engenheiro aeronáutico. Num determinado dia, olhando o diploma, quando eu descia, eu me lembro até hoje, dia 12 de dezembro de 1962, eu já tinha 32 anos de idade, quer dizer, já tinha feito um esforço muito grande para acompanhar os alunos jovens, né, com a cabeça bem lubrificada com o conhecimento da época. Mas aí olhei para o diploma e falei, puxa, estou com a qualificação certa. Quer dizer, sou engenheiro aeronáutico, hoje eu posso falar de fabricação de aviões que as pessoas vão ouvir. Fui convidado para trabalhar no Centro Técnico Aeroespacial da época, o CTA, lá em São José dos Campos, também é onde está o ITA, no departamento de pesquisa, e me jogaram no departamento de aeronaves. Aí, além de ter a qualificação certa, estava no lugar certo. Quer dizer, veja como as coisas foram acontecendo, né? E foi, então, nesse momento que aí eu falei, bom, agora cabe a mim, agora eu tenho que criar o momento certo. Eu comecei a estudar e tentar responder uma pergunta-chave que eu coloquei na minha cabeça. Disse, por que nós abandonamos Santos Dumont? Ele tinha passado 60 anos do voo de Santos Dumont lá em Paris, em 1906. E nós não fabricávamos aviões. Ou fabricávamos alguns aviões, protótipos, coisas dessa natureza. Comecei até a admirar muito dos empreendedores que fabricavam avião nesse período. Aí procurei entender por que nós não tínhamos ocupado posição no mercado mundial como os americanos. E foi aí que começou a surgir na minha cabeça um negócio que, por estranho que pareça nesse período, que comecei a dar importância a marketing e vendas. Então, eu vi que todo aquele pessoal que tinha feito avião até então estava preocupado em fazer o avião, no aspecto de engenharia, de fazer o avião pronto. E não se dedicavam a fundo de vender o produto, e vender o produto para terceiros e atravessar fronteiras e coisas dessa natureza. E foi aí, então, que eu falei, bom, nós estamos super atrasados em relação à fabricação de aviões. E foi aí que nós começamos a estudar se existia um tipo de avião que pudesse ser fabricado que a concorrência não nos incomodasse. Difícil, né? Claro que era difícil, mas deve existir um avião que ninguém se interessa por eles. E foi aí que, quando os motores a jatos começaram a ficar populares,
todo mundo começou a querer voar avião a jato. E o avião a jato não podia operar nos pequenos campos. Então nós descobrimos que as cidades que tinham linhas aéreas regulares deixaram de ter, porque os aviões, exigindo melhor infraestrutura, começaram a se afastar das cidades menos equipadas. E foi aí, nesse momento, que nós descobrimos a aviação regional. Aí nós falamos, então tem que haver uma aviação que alimente as grandes cidades, porque todo mundo começou a ir para as grandes cidades, em geral as capitais. E aí nós dissemos, puxa, mas tem muito mais cidades médias que precisam do transporte aéreo e muito poucas capitais. Então nós começamos já a imaginar o que acontece hoje, né? Grandes aeroportos em grandes cidades com grande tráfego. E acesso a essas cidades não podia ser feito por avião. Às vezes cidades bastante longínquas, tudo isso não podia ser feito por avião. E foi aí que nós começamos a desenvolver o conceito de aviação regional. Eu me lembro nessa época que a FAB me designou para uma missão nos Estados Unidos e eu encontrei uma associação lá dos aviões commuters, quer dizer, aviões que fazem ligações, né? E aí, conversando com o presidente lá nos Estados Unidos, eu falei, por que vocês não ampliam isso e não chamam isso de aviação regional? O americano, por quê? Aí eu falei que estava acontecendo no Brasil. Ele falou, ih, rapaz, está acontecendo a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Mas 2.000 cidades deixaram de ter o transporte aéreo para emigrar para os aviões grandes, né? Aí eu falei, quer dizer que se fizer um avião pequeno, robusto, que opere em aeroportos até que pista não pavimentada, que possa operar sozinho, não precisa dessa infraestrutura aeroportuária, será que tem sentido isso nos Estados Unidos? Ele falou, mas claro que tem sentido. Aí eu vim com a ideia para cá. Aí conversamos com meus colegas lá no CTA, nós fomos absolutamente desencorajados. Todo mundo dizendo, não, avião pequeno tem custo operacional mais alto do que custo avião grande. Então, você viabilizar isso é muito difícil. E aí eu virei para os outros 2 Silveiras e o outro Silva e falei para eles, esse avião eu acho que é o avião que nós precisamos, porque eu só ouço críticas em relação a ele. Se nós tivermos êxito, esses caras que nos criticam não vão concorrer conosco. Então foi aí que foi a ideia, a força da criação da Embraer, de fazer um avião que o mundo, vamos dizer, o mundo empresarial, fabricante de avião, rejeitava. Então eu falei, esses caras não vão nos atrapalhar, né? Até aconteceu na época um negócio interessante, eu estava no CTA, uma organização do governo, portanto, o presidente da Cessna visitou o presidente da República e disse que o nosso projeto era uma bobagem enorme. Isso foi uma preocupação enorme dos meus colegas todos, quando chegou a informação que o presidente tinha recebido essa informação do presidente da Cessna, que era a maior fabricante de aviões do mundo. Quando o presidente da República contou isso para o ministro da Aeronáutica, tudo isso, e desceu nos escalões da FAB, chegou a mim, todo mundo dizendo que o nosso projeto não tinha sentido, porque o presidente da Cessna tinha dito isso. Aí eu virei para o meu chefe e falei, que bela notícia. Ele falou, como bela notícia? Poxa, significa que se a gente tiver sucesso, a Cessna não vai ser nossa concorrente, né? Aí eu até meu chefe falou, aprendi mais uma hoje. Quer dizer, falei, nós estamos fazendo uma coisa nova. E coisa nova não tem realmente a concorrência, e é normal que as pessoas tenham dúvida. E foi aí uma surpresa generalizada para todo mundo quando, em 22 de outubro de 1968, o avião decolou, né? Foi um espanto na cidade de São José dos Campos que o avião decolou para demonstrar esse conceito, quer dizer, que era um avião pequeno de linha aérea, né? Foi aí, então, que nós não paramos, porque aqui no Brasil, normalmente o que acontece é que o sujeito faz um produto novo e tudo isso, depois não consegue fabricá-lo e vendê-lo, que era a tese que eu defendi o tempo inteiro. Nós vamos fazer um produto que vende, nós não estamos fazendo um produto para ter, como dizer, o entusiasmo de realizar um projeto tecnológico diferenciado. Nós temos que fazer qualquer coisa que venda. E realmente nós estávamos vendo no mundo, quer dizer,
É o mesmo fenômeno que nós tínhamos visto no Brasil, vindo dos Estados Unidos, que as cidades pequenas estavam sendo abandonadas. Nós começamos a ter informações da Europa, a mesma coisa, da Ásia, esse negócio todo. Nós temos um mundo para conquistar. Aí surgiu a configuração de uma empresa que nós precisávamos de uma empresa. Primeiro, uma empresa que fosse multicapaz, porque nós não temos o fornecimento dos componentes e equipamentos que nós temos aqui. E fazer uma empresa que tinha como vocação o mercado internacional. Não era vender só nas fronteiras do Brasil, mesmo porque o mercado era pequeno, ou ainda é hoje, ainda é relativamente pequeno. E, quer dizer, começar uma empresa que não existia para fazer um produto novo, de projeto nacional, e que pudesse vencer na competição mundial, você pode imaginar que era uma equação quase sem solução, não é verdade? E foi aí que nós nos lançamos na ideia de produzir esse avião. Não poderíamos produzir lá onde nós estávamos, porque era um centro de pesquisa. Então tínhamos que criar qualquer coisa nova, ou alguém que aqui no Brasil aceitasse a ideia. Ninguém aceitou. E aí foi na busca de solução que nós começamos a nos lembrar que, em 53, o Getúlio tinha criado a Petrobras, com uma sociedade de economia mista, uma sociedade que podia ter capital do governo e do setor privado. Então tentamos vender a ideia de que podíamos fazer uma sociedade de economia mista para fabricar avião. O governo disse não. E o não bem em ênfase. O governo não fabricava aviões, que fabrica o setor privado, cabe ao governo ajudar, né? E aí nós ficamos numa atmosfera cinzenta. Não queríamos capital estrangeiro, porque até hoje os aviões nossos têm marcas nossas, propriedade intelectual nossa, e, portanto, nós temos todas as porteiras dos mercados mundiais livres. Não temos restrição de um fabricante, como é o caso da indústria automobilística. Nós não. Nós temos a marca do nosso avião, hoje nós vendemos os nossos aviões a quem queira comprar, independente de onde esteja. Aí a FAB passou a ajudar para valer mesmo no duro, nos deu terreno lá em São José dos Campos. Começamos a construir a fábrica lá em São José dos Campos. E a FAB sempre colocando objetivos a serem atingidos. Eu me lembro que, conversando com uma alta autoridade da aeronáutica, quando nós estávamos começando a fazer o avião de treinamento da FAB, ele falou, por que nós colocamos 3 aviões desses voando na parada de 7 de setembro de 1971? Tinha um ano, a Embraer tinha um ano de vida. Aí eu não sei se eu estava com o meu juízo perfeito, eu falei assim, ok, vamos fazer. E fizemos. Quer dizer sempre criando horizontes de entusiasmo, de crença de que podia ser feito. E a equipe respondia, né? Porque o nível de entusiasmo era grande, nível de motivação, tudo isso. O pessoal inspirado, encontrava a solução, era problema para tudo, quanto é lado. E 100 horas para trabalhar, nós trabalhávamos contra o relógio o tempo inteiro. E foi aí que, depois do Bandeirante, fizemos esse avião de treinamento para a FAB, o Ministério da Agricultura encomendou um avião agrícola para nós, fizemos em 1 ano e meio o projeto do avião, lançamos o avião, está sendo fabricado até hoje. E aí foi avançando, né? Entramos no avião pressurizado, aí surgiu a ideia de fazer o Tucano, o avião de treinamento militar, hoje um dos melhores aviões de treinamento militar no mundo. Enfim, começamos a ver todas as oportunidades, e uma oportunidade que se abria, a gente tentava ocupar, mas sempre com isso na cabeça, quer dizer, tem que ser um produto que seja fabricado e vendido. Para quem? Quer dizer, e aí nós colocamos o mundo, quer dizer, não ficamos somente pensando nas fronteiras brasileiras, que é um pecado que muita gente comete aqui no Brasil. Nós temos produto coreano aqui e não temos produto brasileiro lá. Tem produto chinês, tem produto francês, tem produto dos Estados Unidos,
Quer dizer, o inverso não é verdadeiro. Nós estamos inundados por marcas estrangeiras e não inundamos o mundo com as nossas marcas, né? Porque nós não as temos. Né? E hoje, falou em avião, até o New York Times publicou agora, semana passada, que a Embraer já está mordendo o mercado da Boeing e diz o New York Times com possibilidade de vencer. Quer dizer, de modo que é mais ou menos isso que eu gostaria de contar e de dizer o seguinte: pensem grande, né? Não se diminuam, quer dizer. É claro que pode ser que algumas coisas não deem certo, mas se não der certo, pode, como nada, todo sucesso tem defeito, todo fracasso tem virtude. Quer dizer, então a gente aprende com o fracasso, a gente muitas vezes com o sucesso não se aprende grandes coisas, mas sem dúvida nenhuma nós sempre agregamos algo, né? E botamos em cima da cabeça do pessoal: olha, nós trabalhamos para o sucesso e ponto final. Se não der certo é porque ainda não chegou ao sucesso, né? Quer dizer, precisa trabalhar sempre. E já tivemos dificuldades, tivemos fracassos, evidentemente, mas sempre com aquela ideia, quer dizer, um fracasso é um aprendizado. Então vamos em frente, vamos construir qualquer coisa de diferente e avançar. E avançar sem o temor de dizer assim: puxa, pode não dar certo, ou coisa desse tipo. Ora, bolas, que não pode dar certo, sempre pode não dar certo, né? Mas a gente fazia aquela colocação, bom, mas e se der certo?